Oi, gente. Eu vou imitar aqui meu marido. Bom dia, boa tarde, boa noite, para não ser besta, é assim, diga assim para não ser besta, né? Diga assim para não ser besta. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, Os Avechados, e eu vou logo começar a pedir para vocês se inscrever no canal, curtir, compartilhar, muito porque bem. A informação é tudo, né, não? Hoje o nosso tema é sobre o autismo. E como estudante de psicologia, estou muito feliz, porque é um tema que precisa ser bem discutido. Ela trouxe até os livros dela ali. Pois é, me mostrando. Eu estou sofrendo para ler esse livro aqui, porque Jung é pau, viu? Gosto mais de Carl Rogers, mas enfim. E aí eu estou com duas queridas aqui. É um prazer muito grande ter vocês aqui, meninas. A psicóloga Valéria Frazão. E a Adélia Rosado, que é mãe de uma criança autista e, eu posso dizer, ativista, né? Ativista na causa, porque é verdade. Bom, eu vou deixar vocês se apresentarem, né? Começando por Valéria, que eu já conheço há muito tempo. A Adélia, estou tendo o prazer de conhecer hoje. É com vocês, meninas. Bora lá. Sim. É difícil num podcast você dizer só bom dia, né? Por isso que Bela começa dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe qual a hora que a pessoa vai ouvir, né? Mas então, meu nome é Valéria Frazão, eu sou psicóloga, né, há 8 anos. Minha primeira psicóloga, inclusive, né? Sim. Graduada pela Universidade Estadual da Paraíba. E aí a minha ênfase inicialmente na universidade é a clínica, né? Mas hoje eu atuo na área mais social. Eu trabalho num CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, onde a gente trabalha com transtornos mentais graves e persistentes, né? Também já tive experiência com saúde da família, numa unidade básica, e estou na clínica, no consultório, desde que eu saí da universidade, né? E aí, paralelo a isso, eu tenho pós-graduação em avaliação psicológica, também estou com a formação em andamento em terapia sexual, e como eu vinha falando, assim, na verdade, a minha experiência com autismo é um pouco superficial, mas eu espero contribuir aqui com vocês com um pouco do que eu sei, né? A gente estava falando agora há pouco que a Adélia é ativista da causa do autismo e eu sou ativista de uma vida descomplicada, mais leve, mais simples. E, enfim. Show de bola. Muito bom. Vou dizer olá, então, porque aí olá dá para todo mundo, né? Olá dá para qualquer horário, né? Então, olá, eu sou Adélia Rosado, eu sou mãe de uma criança com autismo, né? Então, a partir daí, eu consegui traçar a minha formação pensando também que, por já ser professora, antes de ter um filho com autismo, eu era professora, e aí eu comecei a pesquisar sobre inclusão escolar. Então, meu filho ele recebeu o diagnóstico com 2 anos e quando ele estava por volta de 4 anos eu comecei as minhas pesquisas, tanto em Direito como nas especializações e no mestrado em Educação. Então, eu me coloco nesse lugar aqui, né? Eu falo nessa minha posição de mãe, professora e pesquisadora. Muito bom. Pelo que eu percebo, assim, você estava na área do direito, mas pela necessidade de lidar melhor com seu filho, que é autista, você resolveu fazer algumas especializações dentro desse contexto aí, né? Sim, e assim, para lutar por políticas públicas, né? Porque a gente sabe que a inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, é muito difícil na sociedade. E os direitos, eles, né? Eles estão aí postos, mas se você não lutar, eles não se concretizam. A gente precisa de efetivação. Então, eu comecei o curso de Direito engajada, né, nessa perspectiva, de lutar pelos direitos. Entendi. Muito interessante. Agora, sim, você tem um filho autista, né? Antes de você começar, né, de a gente começar o papo, vamos chamar a vinheta. Sim, né? Depois da vinheta, nosso merchan. E aí a gente começa aí o papo. Arrocha aí, cabeça.
Bom, pessoal, depois da nossa vinheta, também vou me apresentar aqui, né? Hoje eu estou na condição também de psicólogo, né? Porque também fiz psicologia e terminei com 50 anos de idade e cliniquei durante um ano. A Valéria foi a minha primeira psicóloga quando eu estava sendo aluno, né? Depois a gente foi parceiro, né, de consultório, quando eu passei um ano também clinicando. E hoje, no contexto da psicologia, eu estou mais ligado à área de investimentos. Esse mês, né, que é o mês de abril, que é o mês da consciência do autismo, né, eu resolvi chamar ela, por ser a pessoa mais próxima de mim. Trouxemos a Adélia, que é daqui da cidade, embora mora em Guarabira, né? Isso, né? E a Adélia tem uma experiência desde muito tempo com o filho dela, né? Mas antes dela começar a falar sobre isso, eu quero... para quem está nos ouvindo aqui, dizer que este podcast está sendo patrocinado pelo Vigiativo, que é uma empresa de rastreamento que é aqui da nossa casa, né? Está sendo patrocinado também pela Casa São Luís e também pela Projetos, né? Que sempre está nos apoiando nos podcasts. O Grupo Triunfo, né, de supermercados, que também é nossa cidade, que também nos apoia. E Dr. Vandalberto, com seu escritório local, com vários advogados, que também está nos apoiando nesse podcast. Mas vamos lá, vamos seguir. Acabou o merchan, né, amorzinho? Isso, exatamente. Vamos para frente. Me diga, você tem um filho que está com que idade hoje? Hoje ele tem 9 anos. E essa história do autismo começou a ser visível quando mesmo? 1 ano e 6 meses. Então, com 1 ano e 6 meses, a gente já começou a perceber alguns sinais. Ele não falava, já tinha um atraso de linguagem, né? Não falava, e ele girava muitos objetos. E coincidiu de ser na época que o Drauzio Varela fez um quadro no Fantástico. Eu lembro desse quadro. Né? Lembro. E aí a minha mãe e o meu marido começaram, olha, esse menino a gente tem que investigar. Né? Esse menino ele tem alguma coisa diferente. Eu, mãe protetora, disse, não, imagina, ele só é mais quietinho, porque eu já tinha um filho mais velho, então, né, eu tinha um parâmetro do que como deveria ser o desenvolvimento, né? Mas eu disse, não é. Mas aí eles falaram tanto que 2 meses depois eu levei no primeiro neuropediatra. E aí ele disse, não, coloca na creche que vai dar tudo certo. Eu coloquei na creche e nada do menino falar. Não falava. E aí vamos para outro neuro. Aí coloquei em outro neuro e aí também nada de diagnóstico. Quando a gente fez uma viagem para o Piauí, aí eu fui numa neuropediatra lá. E aí já tinha visto bastante coisa na internet, já tinha pesquisado. E na caderneta de vacinação, ela tem uma página dedicada a sinais de autismo. Então, eu fui lá, marquei tudo que ele fazia. Isso é bem recente, né? Essa caderneta? Não, essa caderneta com esses sinais, na época dele já tinha. Então, pelo menos 10 anos. Sim, eu digo recente assim, sei lá, 10 anos para cá. Assim, porque na época de Ananda, eu não lembro de ter na dela isso. Mas já faz mais tempo, né? Hoje em dia tem na caderneta uma página dedicada a sinais de autismo. Então, fui lá e marquei, né, que ele tinha dificuldade, por exemplo, de abrir os olhinhos na claridade, ele tinha uma sensibilidade à claridade, ele girava objetos, ele não tinha contato visual, não falava nenhuma palavra. E fui marcando tudo lá na caderneta e fiz vídeos também. E os vídeos foram muito importantes também para conseguir o diagnóstico. Então, fiz vídeo dele, ele só girava os objetos, ele não dava uma função. Né? Então, ele pegava o controle remoto, não apontava para a televisão, ele ia girar o controle remoto. O carrinho... Com o dedinho girando assim, com o dedinho? Sim, com o dedinho. Interessante. O carrinho, então ele só fazia girar o carrinho. Ventilador, lápis, qualquer objeto que você desse para ele só colocava no movimento de girar. E aí eu cheguei com todos esses vídeos com essas informações para a neuro, e aí ela disse, não, olha, eu não posso fechar o diagnóstico porque ele é muito novo e é assim arriscado eu assinar um laudo definitivo. 2 anos mais ou menos ele tinha. 1 ano e 10. 1 ano e 10. E aí ela disse, mais 99% de chance de ter autismo. Mas aí eu ainda saí de lá... Prossegue, que aí ele corta, prossegue. Deve ser meu, né? Eu ia desligar. Sim, vai, continua. Porque deve ter visto a minha voz. Foi. E aí, não é Alexa não, né?
né? Nessa daí deve ser outra coisa. Pois é, continua. Pronto. E aí ela disse que era muito arriscado, né, dar esse laudo definitivo, mas que ela tinha 99% de chance de certeza que ia ser autista. E que nunca tinha visto uma criança com tantas características, tão nova com tantas características. E eu saí de lá muito preocupada, né? Com certeza. Mas ainda sem acreditar. Porque eu dizia, gente, meu filho sorri. O meu filho me abraça. Ele não pode ser autista. Né? E aí ela disse para mim, quem diz que autista não sorri, não abraça? Mas eu tinha aquela visão estereotipada, uma visão de filme, uma visão caricata, de que uma criança com autismo, ela não interage. Era só aquele menino que se balança, né? Sei, que fica parado no canto da parede, ou que não olha para ninguém, alguma coisa desse tipo, né? Justamente. Então eu não imaginava que aquela criança, aquele bebezinho na época, pudesse ter autismo por causa disso. E aí foi um processo de aceitação. Eu acredito que o meu processo de aceitação ele levou pelo menos 1 ano, mas a gente já estava fazendo terapias. Comecei terapias. Mas eu não posso dizer que o meu processo de aceitação foi menor que 1 ano. Eu acredito que o meu processo de aceitação, ele foi... Porque até eu percebi... Eu pedia muito... Olha, um processo de aceitação é muito complicado. Eu pedia muito a Deus, né? Meu Deus do céu, eu quero um milagre, eu quero uma cura. Então, nesse ano é esse processo de sofrimento que a gente passa. Mas eu nunca me perguntei assim, por que comigo? Sim. Né? Eu não me fazia essa pergunta. E o meu objetivo era só um. Eu disse, eu quero que ele seja feliz. E eu não... Olha só como a visão era capacitista, né? Uma visão de preconceito contra a pessoa com deficiência, contra a pessoa com autismo. Porque eu não imaginava que dentro da deficiência alguém pudesse ser feliz. É, exatamente. É porque a gente tem a tendência a padronizar as pessoas, né? A sociedade tem um padrão e aí você acha que só é feliz se ficar naquele padrão. Se sair daquele padrão, qualquer um que seja ele, a pessoa não tem condições de ter uma vida normal, vamos botar assim, entre aspas, de fazer as coisas que todo mundo faz, mas isso é só realmente o preconceito, né? Mas porque a gente também sabe que as barreiras que vão ser enfrentadas, né? É verdade. Eu imaginava assim, ele não fala, gente, como é... A minha questão era, eu quero que ele sobreviver, beber água, pedir comida, pedir um banheiro. Eu não conhecia comunicação alternativa, né? Eu não conhecia PECs, que é um tipo de comunicação alternativa. Sim, você vai explicar já o que é PECs, que eu vi no que eu assisti no simpósio. Eu não vou saber falar o nome em inglês, né? Que tem a ver com picture, né? Então, PECs, ele é um método utilizado... você utiliza imagens para a criança ir ganhando repertório de linguagem, né? Ah, entendi. E aí eu achava assim, gente, se ele começar a usar essas figuras, ele não vai falar nunca mais. Eu tinha um preconceito com PECs. Sim. E, na verdade, Adélia, quando uma mãe recebe um diagnóstico como esse, é como um processo de luto que ela vivencia, né? Porque, enquanto mães, a gente se prepara para ter experiências dentro do padrão, né? Para viver experiências dentro, principalmente no seu caso, que já tinha um filho mais velho, dentro do que já era conhecido, né, do que você já vinha vivendo com o seu filho. Então, assim, receber um diagnóstico como esse, tirar a família completamente da zona de conforto. Sim, ainda tem isso. Então, exatamente. Não é só a mãe que sofre com isso. Então, mas a mãe é quem mais idealiza, é quem gesta, é quem cria expectativas. Né? Eu tenho uma história interessante, já que você falou que não é só a mãe que sofre, sobre o meu filho, né, o irmão. Sim. Né, a gente, né, nesse processo dele fala, ele não fala, ele com 2 anos e o irmão com 5. E aí a gente andando de carro e aí, meu outro filho, Gabriel, tristinho, né? Eu disse, que foi, Gabriel? Aí ele suspirou. Eu queria que o Guilherme brincasse de videogame comigo. Aí eu disse, mas ele vai brincar, ele é muito pequeno, mas ele vai brincar com você quando ele crescer. Ele disse, mas ele não fala. Aí eu disse, mas existem muitas pessoas que não falam e conseguem brincar de videogame, conseguem fazer muitas outras coisas. Eu disse, o Guilherme não fala hoje, mas a gente está trabalhando, né, para ele falar, e daqui a alguns anos ele vai falar. E mesmo que ele não fale, ele vai conseguir brincar de videogame com você. Né? Então, Gabriel era pequeno, 5 anos, mas ele já percebia, né, essa diferença e já sofria, né? Sim. Tinha o momento dele de sofrer com aquela diferença do irmão. E aí, sobre essa questão de maternidade e família, né? Desde que a Ailton me fez o convite
para participar desse momento hoje com vocês, eu comecei a ler algumas coisas, né, para me reiterar do assunto, porque não é algo que eu costumo estudar corriqueiramente. E aí eu percebi, através das leituras, né, que no início dos anos 90, aliás, no início dos anos de 1900, do século XVIII, existia uma crença psicogênica em relação ao autismo, que seria basicamente uma crença que atribui a causa do autismo a fatores psicológicos e comportamentais. E, de acordo com essa teoria, se atribuía a causa do autismo a talvez alguma falha nos cuidados maternos ou a personalidade dos pais, né? E imagine, para aquelas crianças que estavam sendo diagnosticadas naquela época, né, lá no início, nos primórdios, como quando surgiu a nomenclatura de autismo e tudo mais, carregar essa culpa. Seria como se fosse uma doença da criação. Exatamente, como se fosse uma falha dos pais. E, se não me falha a memória, foi cerca de 1943 que um psiquiatra ele escreveu que seria cruel atribuir à criação dos pais, ao comportamento dos pais, uma síndrome, que na época não era transtorno, era considerado uma síndrome, uma patologia como essa, né? Então, imagine, além de lidar com esse luto, né, de receber um diagnóstico como esse, ainda carregar a culpa, né? Sim. E aí, em algum momento, Adélia, você se fez esse questionamento de talvez pensar se você tinha feito algo errado, se você tinha falhado com o seu filho? Não, eu não passei por esse processo, mas eu conheço muitas mães que passaram por esse processo, né? É a teoria da mãe geladeira, né? Uhum. Você não ofertou tanto carinho para o seu filho quanto deveria, você deixou ele chorar no berço, então isso aí ele ficou, né, assim, mais resguardado, mais introspectivo por sua culpa. Né? E isso a gente acha que está muito distante, mas vira e mexe, essas teorias elas retornam na internet com bastante força, sabe? E em alguns casos eles começam a falar de ancestralidade, que foi a morte de alguém da família, o seu parente, seu bisavô matou alguém, essa pessoa tá, sabe? Eles misturam religiosidade para culpar as mães, para culpar a família. Já existiu fake news, né, a gente chama hoje, sobre vacinas, que as vacinas, que a gente já foi comprovado cientificamente que não tem nenhum fundamento. Né? E aí eles ficam, né, procurando desesperadamente em pseudociências, né, em coisas sem comprovação, uma coisa, né, um transtorno que ele é do neurodesenvolvimento, né, e ele é multifatorial. Então existem fatores genéticos, fatores ambientais, diversos caminhos para que aquilo ali aconteça. Né? Eu acho que como mãe, realmente você contando essa história, com certeza caía sobre os ombros da mãe, muito mais do que do pai ou do resto da família. Então, quer dizer, a mãe ela ficava muito sobrecarregada, porque ela provavelmente era quem mais cuidava, porque, em linhas gerais, principalmente naquela época, os pais saíam para trabalhar, então a mãe ficaria, e ainda tem que estar ouvindo, a culpa é sua, porque você criou mal o menino, e agora o menino está assim. E continua caindo muito sobre os ombros da maternidade, né? Porque a gente vê muita separação do modo geral do casais, sim. Com pessoas, quando você nasce e tem um filho com deficiência, é muito comum os homens abandonarem a família, né, e esse cuidado ser exclusivo da mulher. E aí é um recorte muito complicado, porque você pensa nas questões socioeconômicas, né? Quanto mais vulnerável, mais pobre a família, mais complicada é a vida, porque ela não vai ter acesso às terapias, né, que a criança necessita para conseguir aprender atividades básicas de habilidade social, né? Sim, habilidades sociais, comportamento, linguagem, tudo isso, né? Porque essa criança ela fica no cuidado exclusivo, né, de uma pessoa só. Imagine
o desgaste dessa cuidadora. Se já é um peso para um, para dois, né? Que Sim, é um casal que gerou um filho. O casal gera um filho. Imagina para um só, né? Exato. Que duplica o peso, na verdade, né? Porque quando você começou a falar sobre a questão do diagnóstico, eu me fiquei pensando aqui, caramba, na hora que sai o diagnóstico, você pensa, aquilo é para o resto da vida. Eu vou ter que mudar a forma de cuidar do meu filho para o resto da vida. E vou ter que estar cuidando dos outros também, junto desse, né? E vou ter que estar ensinando os outros a cuidar do meu filho junto comigo. Então, todo essa complexidade é para o resto da vida. Esse trabalho de psicoeducação as mães têm que fazer, né? Sim, de ir ensinando. Mas aí eu fico pensando, quando você fala a palavra peso, né? Eu imagino que assim, o peso não é o meu filho, né? O peso é a sociedade que coloca, né? Sim, é a barreira, as barreiras para a inclusão, entendeu? Porque mesmo que você se eduque e aprenda a lidar com seu filho nessa situação específica, vai ter que fazer as outras pessoas lidarem também. Eu passei recentemente por um constrangimento numa fila, né, na Americanas. Eu até gravei um vídeo. Eu digo que só gravo vídeo para o Instagram quando é para contar esses causos. E aí um homem começou a fazer, ai, pode passar na frente, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, eu estou com uma pessoa com autismo, ele tem direito à fila preferencial. Sabe? E a gente passa constantemente por essas microviolências, né? Já passei por isso em fila de avião. E aí, no vídeo que eu gravei, eu até expliquei que normalmente eu pego a fila comum quando eu estou com o Guilherme, porque o direito é dele, porque ele se regula bem, ele tem um tempo de espera bom, eu não tenho necessidade. Mas, especificamente nesse dia, eu precisava com ele, porque Americanas estava muito cheia. E ele já tinha pedido um carrinho que ele já tinha ganho. Na outra semana, o carrinho eu não ia comprar de novo. Então, quanto mais tempo eu passasse naquele ambiente, mais ele ia se desregular. Então, eu disse, não, hoje eu vou pegar essa fila preferencial. E aí, acontece o quê? Esse constrangimento. E as pessoas, mas você tem que falar, né? Já que não é uma deficiência visível. Sim. Eu digo, gente, eu tenho que falar para o gerente, né? Para o funcionário, se ele me perguntar. Eu não tenho que dar satisfação para todo mundo da fila. Gente, tô passando aqui, entendeu? Né? Sabe? É esse tipo de coisa que as pessoas elas não conseguem compreender ainda, né? E isso aí é uma visão capacitista. Gente, quem é que vai mentir que o filho tem autismo para passar numa fila? Eu for muito, né? Eu fui para o Farol da Barra em Salvador e aí eles têm gratuidade, né? E aí eu disse, eu não trouxe o laudo, tá só no meu e-mail. Eu digo, mas ele tem autismo. Você que sabe, eu falei pro funcionário, né? Pro funcionário. Se você libera, se a gente paga também. Não, você não tá dizendo. Quem é que vai mentir? Eu sei até que existe. Você não está dizendo? Eu sei até que existe, porque a gente viu um caso de uma mulher aí, esses dias, rolando um vídeo dela. Sim, aquele vídeo lá no shopping, não foi? Isso, né, em Pernambuco, que ela não queria usar máscara para se valer do direito da pessoa com autismo, né, que eles têm direito a não usar máscara por causa das questões sensoriais. E aí o que acontece? Ela mentiu descaradamente, porque queria usufruir desse direito. Então ela cometeu um crime. As pessoas não podem achar que isso ali é... Não, ela cometeu um crime, ela tem que pagar por esse crime. Né? Ela usou de má fé. E esse é o problema desse tipo de atitude, porque as pessoas começam a generalizar, né? Começam a achar que porque uma pessoa simula, inventa algo do tipo, que todo mundo vai fazer isso. Né? E prejudica justamente esse público que muitas vezes já vem calejado, né? De inúmeras situações como essa, em que você tem que estar se justificando, se explicando para se valer de um direito que é seu. Né? Eu estou curioso aqui, assim, porque eu sei que algumas mães vão terminar caindo nesse episódio por conta do título dele, e algumas até, inclusive, naquela fase inicial do diagnóstico, né? E eu havia te perguntado um pouco antes, e você terminou indo para várias neurologistas, não foi? Neuropediatra. Por que você escolheu ir para neuropediatra? Foi por conta da questão da voz que você achava que... Não, então, a questão da fala
realmente é um sinal que, assim, a maioria das mães é a coisa que chama mais atenção. Porque uma criança de 1 ano, ela já está começando a falar mamãe, papai, né, apontar. Então, realmente, o que me chamou a atenção foi tanto o comportamento repetitivo de girar os objetos, como a questão da ausência da fala, a ausência total da fala. Sei. Quando foi que você chegou até o psicólogo? Até um psicólogo ou psicóloga? Ou não chegou até ele? Cheguei. A gente fez, mas assim, eu te falo que foi o tratamento que eu fiquei em menor tempo. Ele fez tratamento com psicólogo uns 4 meses, quando ele tinha 2 anos, sabe? Mas como lá em Guarabira, na época que ele fez, não tinha ninguém com especialidade em autismo. Então, era coisa muito generalista. É verdade. E aí, gente, não adianta, sabe? Então, às vezes, o plano de saúde, ele quer pagar qualquer psicólogo, né? Sim. Eu não estou dizendo que qualquer psicólogo não possa tratar. Pode. Qualquer fono pode. É profissional. Agora, o caminho, né? Os ganhos não vão ser tão, né, grandes como com alguém que faz especialidade, que tem... Claro. Sim, e assim, eu penso que no caso específico do autismo está muito mais a situação de quem está ao redor entender como aquele processo funciona e lidar de forma diferente do que levar para uma terapia com um psicólogo, porque o autista ele não vai mudar com terapia. Penso eu que o autista não muda com terapia. Quem tem que mudar como lidar com o autista são os pais, são as pessoas que estão ao redor. Aí a gente cai aonde? Na história das políticas públicas e na capacitação de pais. É uma tecla que eu venho batendo há vários anos. E aí o que acontece? A terapia, ela faz diferença, assim, dependendo também da quantidade de horas. A gente vê umas terapias por aí que é 30 minutos e você não dá nenhuma devolutiva para o pai. E aí o pai não sabe o que fazer a semana toda com a criança em casa. Então, não adiantou de nada. 30 minutos ou 1 hora vai servir de quê? Não adianta de nada. Na semana, né? Não, porque você não está dizendo para o pai como é que ele vai fazer, porque ele tem que generalizar. Foi disso que eu falei, né? Aquele comportamento ali do consultório, né? No consultório, ele tem que generalizar isso para a escola, para o meu ambiente de casa, para o meu passeio no shopping. Ele tem que aprender que esse comportamento ele tem que ser em diversos ambientes. E se a gente faz só meia hora de terapia, o tratamento do autismo ele é multiprofissional, porque as pessoas elas têm demandas diferentes. Aí você vai me dizer, todo mundo precisa de fazer terapeuta? Não, né? Não é todos os autistas que vão precisar, mas alguns vão precisar. Né? O plano terapêutico precisa ser uma coisa personalizada. Né? Porque talvez até toda pessoa com autismo precise passar por todos os profissionais, seja físio, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, mas às vezes isso se dá em momentos diferentes, né? Não pode ser tudo ao mesmo tempo e você não pode pegar um protocolo e aplicar a todas as crianças. Exatamente. E o que acontece? Por exemplo, se você tem 6 profissionais nessa equipe multiprofissional, gente, olha, terapia também cansa. Sim. Olha a demanda de horas de terapia que essa criança está tendo. Isso eu falei no meu TCC agora em Direito, né, que eu falei sobre o direito a lazer. Terapia também cansa. Ele também tem que ter o tempo dele de ser criança, de descansar. Sim. E aí a gente faz de novo o recorte econômico. Porque tem criança que não tem terapia nenhuma e tem criança que tem terapia exageradas, porque as pessoas querem mudar as características. Por exemplo, o meu filho... É uma pressa, né, pela cura. O meu filho ele não vai deixar de pular, gente. Ele, sabe, ele está se regulando na hora que ele está pulando. Sim. Então, hoje ele faz o quê? Hoje ele faz terapia ocupacional, fonoaudióloga e psicopedagoga. Ele já fala? Fala, sim. Desde os 5 anos. Ele começou a falar com 5 anos. Certo. E aí agora ele já está construindo narrativas. Né? E sempre a gente tem que ir... a gente vai mudando, né? A gente vai fazendo as avaliações e colocando novas metas. E esse processo de desenvolvimento da fala dele? Me conta como foi isso. Então, né? A gente começou aí em João Pessoa, porque não tinha terapeuta nenhum lá em Guarabira. E foi muito difícil, né? Elas usavam... eu ainda estava me apropriando do que era TIT, do que era a aba. Eu sentava para estudar realmente todas as... Que a aba, segundo eu ouvi, é a melhor terapia para tratar. Sim, cientificamente ela é. Mas é o que acontece. Cada profissional aplica de um jeito, né? Sim. E algumas pessoas acham que fazendo 60 horas EAD estão aplicando terapia aba.
né? E não é. Você precisa realmente fazer uma especialização, né, que construa realmente conhecimento científico para você saber o que é que você está fazendo. Não, e convenhamos, né? Se você fazer 30 minutos de terapia para qualquer pessoa, já não é, né? Quanto mais uma criança atípica. Não, pois é. Aí a gente fez fonoaudiologia baseado em aba. Mas, assim, realmente, ela era uma fonoaudióloga de uma pessoa e você via que realmente... Sabe? Entendi. Ela trabalhava muito bem, ela trabalhava com ciência. E a gente conseguiu. E é muito cansativo para a família. Muito cansativo, porque é assim, repetição. E de uma semana para outra, ele perdia os fonemas. Eu não trabalhei muito essa semana, eu estava cansada, ela já puxava a minha orelha. Olha, sabia, olha, a coisa perdida que tem é você mentir para terapeuta. Eu já tô há 7 anos fazendo terapeuta. E no começo a gente tem esse negócio, a gente vai mentir para o terapeuta que fez... Ele perdido. Pelo Gente, não minta para os terapeutas. Sabe que não fez. E aí ela disse, eu estava muito cansada essa semana, não fiz. Tá, mas vamos lá, semana que vem, porque senão vai perder esse fonema. E foi assim, trabalho de formiguinha, sabe? Ele não falava nada com 5 anos. Eu latia, eu miava, imitava cachorro, gato, cavalo naquela sala e nada. O menino nem olhava para mim. Só que aí ele também não emitia sons? Nada. Nada. Aí a gente desconfiou de apraxia. O que é isso? Apraxia é essa dificuldade. É uma dificuldade motora, neural em mexer os músculos e conseguir fazer o som, né? E aí ele abria a boca e pulava. Abria a boca e pulava para ver se sai. Gente, tem que sair som da minha boca de algum jeito. Então ele estava tentando, sabe? Mas assim, com muita dificuldade. E aí o que acontece? Mesmo ele sem falar, ele entendia a linguagem? Pouca, né? Pouca. Ele não entendia o significado das palavras? Pouca coisa. Não sabia comandos do tipo, joga isso no lixo, pega um copo de água. Gente, hoje ele é outra criança. Mas naquela época, 5 anos, ele não entendia nada. E hoje, eu faço esse olhar retrospectivo, eu imagino assim, coisas simples não me foram ditas. Tipo, para ele aprender a falar, ele tem que estar olhando para você. Eu tenho que ter trabalhado primeiro o contato visual. Né? Então eu estava lá gritando na frente do menino e ele não estava olhando para mim. Olhando. Porque é um dos aspectos do autista, eu não sei se eu digo aspectos, mas é um dos aspectos do autista é não ter o contato visual, né? Assim, não poderia dizer um estereotipo, mas é uma característica assim, de grande parte. Sim. Eles não fazem, né? Os autistas adultos dizem que eles têm um desconforto, né? Ao olhar. É porque, na verdade, tudo que vem do ambiente externo é como se fosse apavorante, agressivo para o autista. Eu estava conversando com ela há pouco tempo que o autismo ele tem um espectro de concentração exagerada. E gera uma espécie de estresse no autista sair daquele processo de concentração que ele está ali. Então, olhar para outro lugar é tirar o processo. Se a sua criança está lá mexendo com um brinquedinho, se alguém colocar o dedo no meio, estressa ele. Se você tentar tirar ele daquele foco ali, estressa ele. Então, é como se ele tivesse com um processo de concentração naquilo que ele está fazendo e um processo repetitivo, né? Sim. Por isso você precisa de um jeito certo para ter essa aproximação, né? Você não vai fazer isso de forma violenta. E de forma brusca. Por isso que é necessário o quê? Capacitação. Como é que os pais vão saber como fazem isso? Se eles não forem treinados, se eles não aprenderem a fazer isso. Pronto, de uma das palestras que eu ouvi nesse simpósio que foi online, né, esse fim de semana, um dos médicos, que agora eu não me recordo o nome, ele falou sobre isso, assim, durante a pandemia, como os profissionais não podiam atender, nem as crianças podiam ir nos consultórios, os pais tiveram que tomar esse lugar, né, do terapeuta, vamos dizer assim. E aí se percebeu que, assim, que teve um desenvolvimento bom, mesmo sem eles terem, vamos dizer assim, serem profissionais mesmo, mas teve um desenvolvimento bom. Então, ele batia nessa tecla de que os pais eles precisam se capacitar. Se você treinar os pais de uma forma melhor, o ganho para essas crianças vai ser infinitamente melhor, porque, afinal de contas, são os pais, né? Os pais sabem muito mais que o profissional, porque estão lidando, né? Isso, trabalhar como coterapeutas. Mas o que acontece? Eles ainda estão nesse processo, ainda estão negando, ainda não querem aquilo.
Então, muitos pais deixam lá Sim, na terapia e já isso. saem. Eu não Sim, quero... ele falou sobre isso. Deixa que o terapeuta vai embora e quando pega... porque Não funciona. Não porque funciona. é um momento assim, gente, eu não quero ver isso. E aí eu conto até lá no meu TCC sobre o lazer, que o meu momento de conforto nessa época era colocar ele no pula-pula. Por quê? Porque lá no pula-pula eu sentia, aqui ele é igual a todas as outras crianças. Aqui ele não precisa falar. Só entende? pular. Só pular. Então ele pula e se tiver... Ninguém vai me perguntar por que é que ele não fala, ninguém vai me perguntar por que ele está pulando. Entendeu? Então, assim, enquanto a gente não desconstrói, sabe? Enquanto a gente não passa essa barreira do sofrimento, enquanto a gente não entende que, gente, essa sociedade é que é confusa e que impede a inclusão e que cria as barreiras, enquanto os pais, a família não passa por esse processo, ela não consegue enxergar aquela criança como capaz de aprender as mínimas coisas. Tem, né, crianças que não conseguem fazer atividades da vida diária, com autonomia, fazer um sanduíche, tomar um banho, porque não tem esse aprendizado. Porque os pais não ensinam, acabam fazendo tudo por eles. E com aquela coisa, né? Ele é autista. E aí a gente tem que ensinar o que é do autismo e o que é de ser criança. Né? Então, aqui, essa birra aqui é de ser criança. Nem toda birra aqui é desregulação. Sabe? Mas você precisa de um olhar apurado para conseguir enxergar isso. Né? E famílias em situação de vulnerabilidade, às vezes elas não têm esse alcance. Então, de novo, a gente tem que cobrar políticas públicas. Mas tem a lei Berenice Piana. Tem a lei. Mas se a gente não coloca a lei com efetividade, se a gente não orça, não tem investimento em capacitação, em concurso para profissionais, essa lei não sai do papel. E no papel ela não funciona. Então, na verdade, não é lei ainda. É lei. É lei já? Dentro. Tá. Desde 2012, nós temos uma lei específica para os direitos das pessoas com autismo. Desde 2012. A lei Berenice Piana. Berenice Eu Piana. não conhecia. E essa lei... Me informe aí que eu não conhecia. Então vamos conhecer a lei Berenice Piana. Vamos. A lei Berenice Piana, ela diz que, para fins legais, a pessoa com autismo ela é considerada pessoa com deficiência. Certo. Isso por quê? Para fins médicos, autismo não é deficiência. Né? Mas aí, para fins legais, ele é... Por que isso é importante? Porque a gente amplia todos os direitos das pessoas com deficiência, são os mesmos direitos das pessoas com autismo. E lá está incluído o direito à saúde, o direito à educação. Então, o Estado ele tem que desenvolver, né, estratégias para acolher essas pessoas, para acolher essas famílias. A lei está lá, mas eles não colocam no orçamento, e você precisa colocar isso no orçamento para dar andamento. Sim, claro. Senão não vai. Não, aí o que acontece? Dia 2 de abril tá todo mundo... Mas o resto do ano os pais estão sozinhos. Os outros 364 dias continuo tendo um filho em casa para cuidar. Exatamente. É aquilo que eu comentei com você, fora câmeras, vamos dizer assim, que o Brasil tem isso, né? Vamos fazer a lei, tudo bem. Aí faz a lei, aí joga a lei e tu que te vire. Vamos incluir as pessoas com deficiência na escola. Sim, mas não capacita o professor, não prepara a escola, não tem pedagogo, não tem psicólogo, não tem nada. Aí faz como? As pessoas gostam de fazer bonito no dia. Aí ontem uma igreja até colocou um post muito bonitinho, que quem fosse familiar de autista ou autista fosse azul para a missa, nananã. Só que aí é a mesma igreja que solta fogos todos os finais de semana. Entendeu? E assim, eu digo, gente, vamos pensar em outras alternativas. Aí você me manda vir de azul e solta fogos? Não, você sabe que aquilo ali está prejudicando, causando sofrimento, sabe? É sofrimento, é choro, é desregulação. É muito complicado. Na época, assim, quando meu filho era pequeno, eu sentia vontade de filmar e jogar assim para as pessoas verem, porque eu digo, gente, eu acho que as pessoas elas não sabem. Não sabem. Mas não é que não saibam. E eu pensei, não, eu não posso expor ele desse jeito, porque ele vai crescer, né? E talvez não queira, né? E eu tenho que respeitar. E aí eu fico imaginando que, ai, gente, no dia 2 é todo mundo, que lindo, ai, vamos colaborar, inclusão. E na prática as pessoas não fazem. Por outro lado também, mesmo que você evite que as pessoas que estão ao seu redor, digamos que você morasse aí vizinha à igreja, e ela está soltando fogo aí, toda vez que sai a procissão, a igreja vai e solta os fogos. Mas, e quando você estiver viajando com seu filho, lá para uma praia não sei aonde, fica difícil você evitar que ele
não veja os fogos, porque aí ninguém vai saber que ele está lá e vai ter que soltar fogo perto dele do mesmo jeito. Então, existe essa situação e existe a outra situação de você ter que encaixar ele numa condição em que ele não mora lá, ele está naquele momento temporário. Eu entendi, mas assim, não, a questão dos fogos não é exclusivo só uma luta exclusiva só das pessoas com autismo. É uma luta de pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que têm animais. Eu tenho um animal. É uma coisa ampla. Nós temos uma cadela em casa que ela detesta fogo. E tem outra coisa, existem fogos sem ruído. Você não precisa acabar com os fogos de artifício. Esse ano, né, no Réveillon, até algumas cidades inovaram com esse tipo de fogos. E assim, o fato é, todo mundo sabe dessa questão dos fogos de artifício, né? Como a Adélia falou, não é uma luta apenas das famílias de autistas. Mas a questão é que, às vezes, a gente não quer se dar o trabalho de mudar, de se adaptar. Eles são minorias, então eles que se adaptem, né? Então tem muito isso. Às vezes, porque a igreja não sabe que as famílias dos autistas sofrem para lidar com as crianças que entram em verdadeiro desespero com o barulho. Mas, assim, também não se interessam em saber, porque saber significa que você sabe e ainda assim você está errando, né? Eu acho que também, quando não é com você... Sim. Aí você, em todos os aspectos, não só nesse, em todas as situações, não é comigo. Se a dor não é sua, então não importa. É verdade. Né? Então falta empatia. Isso. Falta empatia na sociedade, falta empatia das autoridades. Então, por isso que é tão relevante essa luta que a Adélia menciona, né? Por políticas públicas, por inclusão de verdade, porque muitas vezes o que a gente vive é uma pseudo-inclusão, né? Não faz de conta. Essa questão do barulho me chama muita atenção, porque é uma coisa que é um pouco difícil de controlar, porque mesmo que você peça ou diga assim, olha, vou botar uma lei municipal aqui para não soltar mais fogos, porque o índice de autistas que tem na cidade é alto. E aí, os carros que fazem barulho na rua, e o cara que buzina. Mas eu vou te dizer uma coisa. E a escavadeira que vai ter que abrir um buraco no meio da rua. Então, tudo isso é uma situação um tanto complicada, sabe? Deter o barulho é um troço complicado. Mas não é o barulho. Eu vou te explicar o que é. Não é o barulho. É uma frequência, é a frequência com que é emitido o som dos fogos. Porque, por exemplo, não é qualquer barulho. Por exemplo, meu filho escuta um rock and roll na maior das alturas do pai e tá aqui, ó. De boa, entendeu? Então, mas aí existe uma frequência que assusta, que incomoda, que realmente dói na audição deles. Porque senão não é qualquer barulho. Também, assim. Seria complicadíssimo mesmo, porque o nosso mundo é barulhento, né? Sim. Para eles... não é qualquer barulho. Eu diria que é a intensidade, porque realmente um fogo soltado assim, a intensidade é enorme, né? Ele foi feito para ser escutado a quilômetros de distância. Mas mesmo sendo longe, muitas crianças têm medo. Eu não tenho certeza do que é, mas eu acredito que é uma frequênciazinha também, porque o som e esse incômodo, ele não é só do volume, sabe? E do imediatismo também, né? Porque o barulho de um fogo é uma coisa que vem imediatamente, rápido, em alta intensidade. Inesperado, né? Talvez seja exatamente esse contexto aí do inesperado. Isso. Porque nós mesmos sentimos medo, né? Sim, eu detesto. Se não estiver esperando. Eu detesto. Cachorro lá de casa só que aí a gente se regula rapidamente, a gente consegue respirar e controlar o nosso medo. A questão é que aquela criança vai passar ali um momento de crise que poderia ser evitado. Né? Sim, porque essa questão de regulação que você fala é esse... O equilíbrio, eu acredito, né? Entendi. Quer dizer, a estabilidade. Sim, entendi. Porque eles entram em crise mesmo, sabe? Você perde um pouco de noção de onde você está, do seu corpo no espaço. Crise sensorial é realmente complicada. E muitas crianças, muitos adultos com autismo têm problemas sensoriais. Porque a gente fala muito de autismo, a gente fala muito de criança, de infância. Mas eles crescem, né? Sim. Tem muitos adultos com autismo, né? E em todo o espectro, né? Leve. É muito grande o espectro. Sim. E essa questão do problema sensorial que você falou é praticamente em todos, porque o cérebro é alimentado com todos os nossos sensores, né? É áudio, é vídeo, né? É ver, né? É ouvir. Principalmente ver e ouvir é
uma das vias que mais incomodam o autista, né? Eu não sei se, no seu caso específico, eu não sei se Valéria conhece alguma situação em que a pessoa se incomoda com cheiro ou paladar. Mas eu vejo muito falar sobre ver e ouvir. Cheiro e paladar, eu nunca ouvi falar dentro do contexto do autismo. Interessante. No paladar tem a questão da seletividade alimentar, Sim, né? tem. Né? Que extremamente seleto. O meu filho é extremamente seleto. Só come determinada comida, né? Olha, suco de maracujá só come em casa. Feito em nenhum lugar ele consegue tomar o suco de maracujá. E o pão e o queijo tem, sabe, aquele ponto específico dali da sanduicheira, porque se passar um pouquinho, ficar crocante, ele já não come. Tem muita questão justamente das texturas, né? Não é só o sabor. Está muito relacionado à textura. E, assim, essa questão do olfato, né? Nas duas crianças que eu tive um contato mais próximo, assim, com que tinham diagnóstico, né? Tinha muito essa questão de que parece que o olfato é algo que, ao contrário do paladar, que tem muita sensibilidade, do tato, o olfato é o contrário. É hipossensível, exatamente. Então, tem um menino que eu comecei a acompanhar há um tempo, mesmo não sendo a nossa demanda lá no CAPS, mas assim, eu me sensibilizei com a história e o município estava sem psicólogo infantil, não tinha vagas, enfim, aí eu me disponibilizei a acompanhar a família, não a criança, porque eu não tenho recursos e não sou especialista, como a Adélia mencionou, né? Mas era um menino que, quando chegou para mim, ele tinha 12 anos. E não tinha diagnóstico ainda, né? E ele não tinha conseguido fazer ainda o controle dos esfíncteres. Ele fazia tanto xixi como cocô na roupa e ele simplesmente não sentia o mau cheiro, não sentia, enfim. E aí tinha muito essa questão do hiperfoco também, porque quando ele estava concentrado no celular, no jogo, ou na TV, em um desenho, ele não parava para ir ao banheiro, né? Então, enfim, tinha essa questão que a mãe sempre falava, né? Que não tinha noção, ele não se incomodava com o cheiro. Até pela questão do tato e da textura, ele poderia se incomodar com a roupa molhada ou suja, né? Só que o hiperfoco era o mais importante, era o que estava em cena naquele momento. Então, pode acontecer de um autista, por exemplo, precisar de aproximar bastante um objeto do nariz para sentir o cheiro, né? Seja passar pertinho assim, para poder sentir. Por conta dessa condição aí de ter pouca sensibilidade do olfato. Isso. Né? O meu filho, quando ele era muito pequenininho, acho que ele devia ter uns 3 anos, ele gostava muito de sentir tecidos, tipo seda, tecidos mais... Gente, uma vez eu fui num restaurante, ele saiu alisando assim, olha, as blusas das mulheres que estavam em todas as mesas. Mas enquanto uma criancinha de 3 anos, todo mundo acha bonitinho, acha que está fazendo um carinho, né? O problema é quando tiver com 12 anos e 18 anos, não vai poder sair alisando. Não. Então, é por isso que a gente tem que fazer a terapia sensorial e ensinar habilidades sociais. Eu estava falando que ele está com um problema em habilidade social de quando ele vê um bebê, ele gosta muito de bebê, e aí ele aponta, grita, quer chegar perto, mamãe, um bebê, e quer chegar perto do bebê. E aí a gente está reduzindo essa expectativa dele. Eu digo, olha, você não aponta, você fica perto da mamãe também acha legal o bebê, você fala para mim só, não precisa ir lá falar. Aí, olha, mãe, o bebê. Eu digo, eita, né, legal, vamos passar pelo bebê. E como eles são muito literais, eles não fazem essa leitura do não dito, da linguagem não verbal. Então, eles não leem a hostilidade, às vezes, da pessoa que se incomoda quando a criança chega e toca no bebê, ou quando uma criança já mais crescida, né, sai alisando o tecido da roupa das pessoas. É a falta de percepção aguçada do externo, né? Porque a outra pessoa está no ambiente externo. Né? Mas não se trata de uma percepção aguçada.
eles são muito literais, então eles vão entender o que é literal. O que envolve algo metafórico e algo não dito, as entrelinhas, eles não conseguem captar. O famoso não abstrato. conseguem exatamente fazer essa eu leitura. tenho história para tudo. Eu tenho uma história sobre isso daí. Manda aí. A gente estava almoçando, né, na minha casa mesmo, o meu sobrinho de 4 anos, o Guilherme agora, o 9, eu e o Gabriel. E aí estávamos os 4 comendo e o Guilherme falando alguma coisa enquanto eu mastigava. Aí o meu sobrinho olhou para ele e disse: comer de boca fechada. Que é uma criança de 4 anos escuta muito isso, né? Aí o Guilherme, na mesma hora, fechou os lábios e colocou assim a colher na boca. Tentando colocar a colher com os lábios fechados. Aí olhou assim pra mim e disse: como é que come de boca fechada, Totalmente né? literal, né? Porque o Guilherme tava mastigando, né, com a boca aberta. E aí ele não falou mastigue de boca fechada. Ele disse coma de boca fechada. E aí ele fechou a boca e olhou assim pra mim, né? Como se fosse: mamãe, que besteira, né? É impossível de comer de boca fechada. Então precisa ser tudo muito claro, né? Se der margem para uma outra interpretação, já trava. As entrelinhas ele não entende. Não. Isso fica bem evidente. Eu acho que a Adélia deve conhecer aquela série The Good Doctor, que é do menino que é médico e ele tem autismo, né? Então, assim, é muito interessante observar isso. Às vezes, uma palavra faz toda a diferença na compreensão, né? Coisa que, assim, o nosso mundo dito normal não é acostumado com esse cuidado nessa linguagem literal. A gente utiliza todo momento figuras de linguagem, né? A gente usa o duplo sentido. Então a nossa comunicação é muito ambígua. Então até isso, os pais precisam ter essa capacitação para traduzir esse mundo para essa criança. Valéria, você falando disso, na questão da literalidade, né, de ser literal ou abstrato, nós passamos uma situação em casa com a nossa filha, com a Ananda, que começou a me preocupar. Ela estava lá nos seus 6, 7 anos de idade. Acho que um pouco menos. Né? Um pouco menos? Eu acho que começou com ela não teve nenhum sintoma de que o desenvolvimento da criança vinha dentro do contexto normal, ou seja, falou com 1 ano de idade, 1 ano e meio, andou, tudo. Mas quando chegou lá para os 4, 5 anos de idade, ela continuava ainda levando tudo ao pé da letra. Isso se arrastou até os 8 anos de idade. Então, se eu dissesse assim: olha, filha, vai levar 1000 anos para a gente chegar na casa da sua avó, ela fazia: painho, eu vou aguentar 1000 anos, painho, né? A gente viajava com ela está demorando, painho. Eu acho que a gente não vai chegar nunca. Então vamos voltar, pai, a gente não vai chegar nunca. Isso começou a me incomodar, sabe? Sério, e isso se arrastou até os 9, 10 anos de idade, quando ela começou naquela fase de perguntar bem mais, porque ela começou a entender o que no português a gente chama de hipérbole. Eu acho que é hipérbole no português, né? Que são as coisas que a gente exagera, né, como uma forma de dizer que é demais, né? E é interessante isso porque eu costumo pensar que essa questão da compreensão literal e às vezes a dificuldade de ter esse senso muito aguçado, às vezes se estende até a vida adulta. Porque eu me lembro que na universidade tinha uma colega que era assim. E aí foi até interessante esse dia que aconteceu, que minha sogra foi passar uns dias na nossa casa e aí ela foi picada por um escorpião. E, enfim, dramática que só ela, né? Foi aquele escândalo e não sei o que e tal. E aí, quando foi no outro dia, eu estava contando isso às minhas colegas da universidade e aí elas disseram: não, mas conte aí pra gente, onde foi que você arranjou esse escorpião? E começaram a rir. Aí alguém falou: não fala isso perto de fulana não, porque senão ela vai achar que você realmente arranjou um escorpião. Então, assim, às vezes, eu não sei se seria por uma ingenuidade ou por um traço da personalidade mesmo, mas tem pessoas que chegam à vida adulta com essa característica, né? Sem necessariamente ter a ver com autismo ou algo do tipo. E aí essa é mais uma das características que precisa lidar diariamente com o autista, né?
Porque o autista está lá no ambiente de todo mundo e alguém vai e solta uma hipérbole dessa, né? Ou senão a situação que você falou aí de comer, coma com a boca fechada. Né? O bom é que ele ainda testou, né? Testou e viu. Testou e disse assim, né? Olhou assim, como se assim, crítico. que coisa mais sem sentido, né? Isso. Exatamente. Sim. E aí, para explicar, né, para as crianças, por exemplo, ele tinha uma prima, né? A prima estava junto com ele, brincando. E aí o que acontece? Ela olhava para mim e dizia, ele não gosta de brincar comigo. Eu disse, não, ele gosta, mas ele gosta de brincar de outro jeito. Vamos aqui. Porque o adulto, ele tem que mediar aquela brincadeira, né? Até ele ganhar aquela habilidade de estar junto e brincar com outra pessoa. Porque brincar no mesmo ambiente, brincar na mesma sala, não quer dizer brincar junto, né? Sim, sim. E aí que a gente... Não, vamos brincar aqui. Um é o médico, o outro é o paciente, para eles brincarem juntos. Porque se você deixasse ele sozinho, se deixasse, ele não ia, ele não tinha iniciativa. Não interage, né? Não, ele não tinha. Agora ele já tem mais. Mas ele não tinha iniciativa nenhuma de chegar no outro. Eu tô brincando aqui, sabe? E se o outro chegasse, ainda me incomodava. É porque ele se satisfaz estando no mundo dele, sozinho lá, cuidando da forma que ele acha que deve cuidar, né? Ainda eu acho que ainda tem outra coisa também, assim, o que os pais devem aprender, vamos dizer assim, o limite de você não forçar, vamos dizer assim, até onde você pode educar, aquela coisa toda, sem forçar a criança e, por exemplo, no caso do autista, entrar numa crise, né? Porque se você for muito bruto ou muito forçado... aí onde entra a psicoeducação dos pais. Sim. Porque isso. a história da terapia, ela vai além do consultório sempre, né? E além da criança, né? Precisa envolver as pessoas que estão em contato direto. Pois é, eu eduquei a minha família inteira, né? Porque né? assim, o que acontece? Eu, né, tenho outro filho para cuidar e tenho um marido, tenho uma vida, então a gente continua. E aí eu deixo o final de semana aqui na casa da avó. Então eu dizia para a avó, né, o que dava, o que não dava. E aí eu lembro uma situação, que ele era muito pequenininho, devia ter uns 3 anos. E aí ele estava com um desodorante. 3 anos ainda sem falar, sem falar, né? 3 anos com desodorante na mão. Desodorante, pode dizer a marca? Pode, né? Vai chegar lá, Rexona. Pode. Eu tava com um Rexona na mão, né? E aqui. E aí saiu, foi passeando na cidade com um Rexona na mão. Eu disse, quando eu vi aquilo, eu disse, mãe, pelo amor de Deus, o que é isso? Ela disse, não, mas eu não quis tomar dele. Eu disse, não faça isso não, pelo amor de Deus. Você tá vendo alguma criança com um Rexona na mão aqui na pracinha? Não, vamos trocar por um carrinho. Se ele tá com a necessidade de segurar alguma coisa... Porque aí eu volto a dizer, a gente tem que saber o que é de criança, o que é de autismo e como a gente pode simplesmente, né, dar uma volta naquela situação. Gente, não pode sair passeando, não pode, porque não está no contexto social, não cabia. Né? E não só em relação ao autismo, mas quando se trata de uma criança com qualquer deficiência, com outros transtornos mentais, às vezes... A família, quando não tem essa capacitação, simplesmente deixa a criança solta, fazer o que bem entende, se autorregular, né? O que se torna um problema, porque essa criança ela precisa ser inserida na sociedade. Eu tenho um conselho que foi me dado por uma psicóloga, assim que a gente descobriu, né? Assim que ele teve diagnóstico, e aí aquela psicóloga de alguns meses, né, veio uma outra fazer uma avaliação, aí ela olhou para mim e disse, realmente, tem autismo. Você tem um filho mais velho, né? Eu disse, tenho. Aí ela disse, pronto. Tudo que seu filho mais velho pode fazer, o Guilherme pode fazer. Tudo que o seu filho não pode fazer, o Guilherme não pode fazer. Você tem que criá-los assim. Porque, sabe, e até para a relação de irmãos... Sim. É importante. Imagina se eu cedesse sempre as vontades de Guilherme para onde as vontades do Gabriel iriam. Né? Não tem o menor cabimento. Que é uma coisa, como Valéria, você salientou, e eu estava pensando nisso, assim, que a gente deve tentar, a gente tem que tentar criar ele da forma mais, entre aspas, normal possível. Porque, para além da criança com autismo, de crianças com outras deficiências e tal, por exemplo, uma criança na cadeira de rodas, às vezes os pais, eles tratam como um coitadinho. Gente, ele só não pode andar, mas ele tem um mundo todinho, ele tem as mãos, ele tem o cérebro.
Aí fica aquela coisa assim, a criança parecendo um jarro, parada lá, não faz nada. Não, ele não pode. Por que ele não pode? Ele não sabe falar, ele não sabe interagir. Então termina isso causando problemas seríssimos. Né? Mas aí... Pode falar. Sim. Não, vale ressaltar assim, que uma criança com qualquer deficiência, seja ela física ou mental, ela pode e deve ouvir um não. Sim, né? sim. Sendo que, assim, muitos pais enfrentam essa dificuldade até com crianças ditas normais, né? De dizer um não. E, assim, é algo que é extremamente estruturante para a vida da criança. Até porque, assim, não tem como colocar aquela criança numa bolha. Né? Os pais, eles precisam viver, eles precisam sair, eles precisam viajar, precisam passear. E aí você já pensou você jogar no mundo real uma criança que não ouve não? É sofrido para os pais e é sofrido para ela também. Né? Inclusive, esse tipo de comportamento aplicado a pessoas que não têm nenhum tipo de patologia é gravíssimo também. Sim, sim. Né? Porque só serve para fragilizar ainda mais, porque nós, seres humanos, nós somos feitos de vivências. Sim. Não importa se você tem um problema ou não tem um problema, nós somos feitos de vivências. E aí entra a questão, né, do ter trabalho. Porque, às vezes, tratar essa criança, essa pessoa, como coitadinha é mais fácil, né? E aí, no mundo de hoje, onde todo mundo corre tanto, onde, enfim, existe todo esse ritmo natural dos dias atuais, é mais fácil dizer sim, é mais fácil ser permissivo. Sim. Aí a gente pensa, né, que está muito ligado à questão do capacitismo, né? E o que é o capacitismo? É o preconceito contra a pessoa com deficiência. A gente tem racismo, que é o preconceito em relação à raça, machismo, que é o preconceito de gênero, e a gente tem agora essa categoria capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E esse preconceito, o capacitismo, ele está nos diferentes ambientes. Né? Então, esse olhar que a gente tem do ele não consegue, já é capacitismo, sabe? Então, a gente acha que uma pessoa que é cega, ela não pode aprender a ler, né? Vamos deixar ela só em casa, né? Vamos colocar, não vai para uma missa, não passeia, não vai namorar porque é cego, porque é coitadinho, porque não aprende. Né? E a realidade de muitas pessoas com deficiência, né? De viver isolada, de não ter essa rotina. Achei bem interessante que você compartilhou, né? Das viagens, dos passeios. Da sua família. E isso é fantástico. Né? Quanto mais experiências ele vai tendo, então Guilherme, desde pequeno, o Guilherme já andou de avião, já andou de cavalo, já andou de moto, já andou de carro, de navio. Quanto mais experiências ele tem desde pequeno, mais fácil é para ele quando ele for experimentar uma outra vez. Verdade, sair do contexto onde ele enfatiza, né? E aí quebra a rigidez também, porque Guilherme tem um comportamento rígido. Então ele sempre senta no almoço na mesma cadeira. E quando ele chega que eu estou sentado nessa cadeira, desorganiza. Sabe? Eu digo, não, mas hoje aí dou aquela enrolada. Mas isso é uma característica típica dos autistas, né? Então eles adoram uma rotina, eles adoram tudo que é metódico, tudo que é cíclico. Então, assim, se almoça naquela cadeira, tem que ser sempre naquela cadeira. Se faz aquele trajeto para a escola, tem que ser sempre pelo mesmo caminho. Eu fiz um trajeto diferente essa semana para ir para terapia, porque eu ia passar numa loja, ele também reclamou. Eu digo, não, mas aí eu expliquei. A gente vai passar aqui, tá, tudo bem. Aí ele deu uma uma aliviada, porque ele consegue se regular bem. O Guilherme, ele consegue se regular bem. Ele não é muito difícil o Guilherme entrar numa crise. Mas dependendo da pessoa, já é suficiente para desregular. Sim. Crise de choro, confusa, realmente. Ter crise de ansiedade, né? Ele foi para a escola com quantos anos? Com 2 anos a gente já colocou ele no berçário. Tem um berçário lá em Guarabira, ele foi pro berçário. E aí, depois do berçário, passou 1 ano no berçário, com 3 anos já foi para a escola que ele está hoje. Então, desde os 3 ele está na escola, com a mesma turminha, que facilita muito.
Porque, assim, a convivência com outras crianças vai dando outro modelo de comportamento e as crianças também vão aprendendo com ele, entendeu? Mas quais foram os primeiros cuidados que você precisou ter para inserir ele na escola junto dos demais? Então, a gente tinha muita questão com... Ele não falava. Sim, sim. Né? E aí, o que é que a gente faz, gente? O coração da mãe. A gente colocava o quê? Muita figura, um trabalho muito de parceria com as professoras, né? E eu já pesquisava nessa época. Então, a gente foi montando. Para ele, serve muito imagem, né? Ele tem uma leitura muito visual. Então, qualquer coisa que eu vou explicar para ele, de determinada rotina, de alguma mudança, a gente primeiro faz um cartazinho com as figuras, com as imagens, né? E com a frase embaixo. E aí ele aprendeu tanto, isso serve tanto para ele, que hoje em dia ele também faz assim comigo. Né? E quando ele quer me explicar alguma coisa, que eu digo não, aí daqui a pouco ele vai lá, desenha e escreve a frase. E traz a imagem para você. E traz para mim. Como eu disse assim, eu acho que ela não está me entendendo. Essa é a minha melhor comunicação. Sabe? E aí, às vezes, ele escreve melhor do que ele fala. Então, ele consegue escrever melhor a frase porque na hora de falar parece que tem uma ansiedade social ali envolvida, que ele não consegue organizar bem, né, o pensamento e colocar na narrativa. E para inserir na escola tem todas essas dificuldades, né? Sim. As crianças, no geral, elas não têm receio desse coleguinha diferente, mas os pais das crianças têm. As crianças, na verdade, elas ficam com aquela especulação. Vamos entender como ele é. Vamos brincar com ele. Ele não gosta muito disso, ele gosta. Agora os pais ficam com o quê? Esse menino vai atrapalhar o desenvolvimento da escola. Filho, ou então, como o presidente disse, vai nivelar por baixo. E aí começa o discurso da exclusão novamente dele do ambiente escolar. Né? Que a gente começa com essas pequenas violências, microviolências, e tudo isso está fundado na visão de capacitismo, na visão de que eles não conseguem, de que aquele lugar ali não é para eles. Por quê? Porque na nossa sociedade a gente está muito, muito ligado à nossa função social, ao nosso trabalho, ao que a gente vai produzir. E se você não produz, não gera riqueza como os demais, você não tem valor. O seu valor social é diminuído. A velha história. Se eu pergunto a tu, quem é você? E você responde, eu sou a Adélia. Sim, mas quem é você? Eu sou a Adélia. Quer dizer, o nome não serve de nada. Você dizer o que é que você faz para saber. Você se confunde com o que você faz parte da sua identidade. Se alguém perguntar quem é você, você automaticamente vai primeiro se identificar com a sua função na sociedade. Exatamente. Agora, se alguém te perguntar qual é o teu nome, aí você fala o nome. Já pensou? Mas quem é você? Sim. Eu sou Valéria, psicóloga. Eu sou a Adélia, porque a gente se identifica exatamente pelo que a gente Então, é justamente aí, leituras sociológicas, justamente aí que encontra, o capacitismo bate aí. Porque a gente não enxerga a capacidade deles de gerar riqueza. Então, eles não se sustentam nessa sociedade. Então, eles são um peso, a gente vai ter que pagar para eles estarem aqui, sabe? Eles vão receber benefício. Então, é tudo isso. Mas o que acontece muito é que a gente não quebra esse ciclo. Porque eles continuam sem ter as oportunidades de se desenvolver e continuam dependendo desses benefícios, desses auxílios, porque eles não encontram chances de se inserir no mercado de trabalho. É aquela história que eu estava conversando contigo ali do cheque especial, né? Porque eu disse a ela, o banco chega e diz, olha, eu vou lhe dar um cheque especial. Especial para quem? O banco, para mim, né? Para tu se afundar todo. Então, assim, as pessoas continuam olhando para os especiais como sendo algo ruim, mas o que eles têm de especial é algo bom, que a gente precisa aprender a utilizar isso de forma produtiva. Sim. Todo e qualquer autista tem alguma coisa nele que é muito melhor do que qualquer pessoa que não tem autismo. Só cabe a gente aprender a descobrir e controlar. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que tem um filho que foi diagnosticado com TDAH. Eu disse a ela, olha, imagina um carro que tem um motor super potente, mas tem um motorista ruim. Ele vai servir para bater no primeiro poste. Mas o problema é o motor? Não, o motor é super potente. O problema é o controle. Então o autista ele tem algo que é super potente dentro dele, só que nem ele mesmo ainda sabe controlar. Se a gente começa a olhar para isso como um recurso a mais que ele tem, não como um defeito, porque se você não sabe controlar o carro que está o defeito no motor, lascou. Não,
não, a gente tem que aprender a dirigir o carro eficientemente para aproveitar toda aquela força que aquele motor tem em excesso. Porque, por exemplo, uma Ferrari, né? Seu filho gosta muito de carro, né? Muito, adora. Pois é, uma Ferrari é um carro que tem um motor excessivamente grande para o tamanho do carro, né? Se você não sabe controlar isso, vai só provocar acidente. O autista é do mesmo jeito. Ele é um ser humano que ele tem uma característica excessivamente grande para o tamanho dele e o controle dele. A gente tem que olhar para isso como um recurso e não como um defeito. Mas acho que a gente tem que pensar também que, dentro do espectro, algumas das pessoas vão conseguir habilidades sociais melhores e vão conseguir se inserir de uma maneira mais fácil na sociedade por causa das barreiras, né? Vão estar posicionadas em lugares melhores na sociedade. E alguns autistas com muitas dificuldades, né? Com uma demanda severa de ajuda, eles não vão conseguir. E eles não deixam de ser dignos por causa disso. Sim. A dignidade da pessoa, ela não está, né, no que ela pode produzir apenas. Né? Quando o seu filho nasce, ele é um ser humano e ele tem ali, todos os direitos dele devem estar resguardados. Acho que a gente tem que parar de pensar e ver as pessoas só enquanto função. Mas a nossa sociedade, ela alimenta essa individualidade, né? Essa questão do capital humano, você que tem que aprender, você tem que fazer sozinho. Eu acho que essa questão do capacitismo também passa muito pela ignorância no sentido do não conhecer. Por isso que quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente pesquisar, ou tiver pessoas como você que tem essa luta diária e que mostram para as pessoas os pais principalmente, né, de mostrar, de ensinar mesmo. Eu acho que vai se diluindo um pouco isso e as pessoas vão começando a aprender a lidar. Porque eu acho que tem muito disso, às vezes. Você não sabe como lidar. Você não sabe como é que eu vou tratar aquela criança. Eu tenho medo de machucar, eu tenho medo de ser preconceituosa. Às vezes você fica retraído. Ou ser muito dura. Ou muito dura. Então quanto mais você conhece, mais fácil você vai ter de lidar. Você vai ver as nuances que tem aquela criança, aquele aspecto, tudo. Sim. E aí você consegue lidar melhor no dia a dia, né? Eu estou falando na visão de quem não tem uma pessoa na família. Fala perfeita. Inclusive, o tema, né, do dia 2 de abril desse ano foi o lugar do autista em todo lugar. Que é justamente o que você disse. Quanto mais a gente convive com essas pessoas, mais a gente aprende. Se elas estiverem nas praças, na igreja, na escola, no seu local de trabalho, as pessoas vão aprender a conviver. Exato. Né? Exatamente. Vão aprender. Agora, se a gente segrega elas para um lugar exclusivo, não, vocês só podem frequentar essa escola e depois vocês só podem ir para casa, da terapia para casa. Se elas não ocupam os espaços, se elas não vão para o cinema, não vão para o shopping, não vão às praias, as pessoas não aprendem, né? Não educam realmente o olhar para olhar assim, tá pulando ali, deve ter autismo, né? Tá pulando, tá balançando a mão. Mas ainda é muito forte a cultura do encarceramento, né? Então, se tem alguma deficiência, se tem autismo, não deveria estar ali, né? Às vezes os outros pais até condenam um pouco, porque é como a Adélia falou, acham que aquela criança diferente vai prejudicar o desenvolvimento, que aquela criança dita normal vai ter que se adaptar àquele diferente. Vai ter que mudar o comportamento, vai se sentir talvez restrita a algumas coisas. E aí é aquela questão de sair da zona de conforto, né? A gente vive num certo egocentrismo que nos impede de se adaptar, nos impede de abrir mão do nosso conforto para acolher o diferente. E acho que o autismo, as demais deficiências, tem muito a nos ensinar sobre tolerância, sobre empatia, sobre flexibilidade, sobre se ajustar ao que é diferente da gente. A gente acaba sempre esbarrando no problema da padronização. E é um problema que é tão sério que vai além
de afetar as deficiências. Mas quantas pessoas de qualquer idade, muitas vezes, poda a sua autenticidade, a sua individualidade para se ajustar, né? Então, é um mundo que tenta constantemente nos transformar em mais do mesmo. Deixa eu te falar, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, os meninos da rua todos gostavam de futebol, brincar, correr com a bola. E eu era muito concentrado em ler, tinha aprendido a ler há pouco tempo, com 5 anos eu tinha aprendido a ler. Eu adorava revista de eletrônica, então eu me concentrava dentro de casa com a minha revista de eletrônica e os meninos saíam para a rua brincar, ficavam me chamando e eu ficava em casa lendo. A minha mãe, ela dizia, eu acho que esse meu filho, ele é meio doido. Porque os pirralhos todos estão na rua brincando e ele fica lendo esses troços estranhos com esse negócio de eletrônica. Então, por aí dá para ver, né, que quando você se comporta de uma forma diferente, já é um motivo para discriminar. Gera um estranhamento. Gera um estranhamento. E a tentativa dos pais é padronizar. Sim. Eu fiquei horrorizada uma vez, eu vi um vídeo, né? Era de um pai obrigando o menino a segurar um frango. E aí o pobre do menino, ele não tinha jeito com aquele negócio. E ele chorava, ele entrou em desespero. Aí, se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi esse vídeo, ele pegou o frango e colocou dentro da roupa da criança. E o menino entrou em desespero. E aí você vê os comentários, o pessoal dando risada e mais risadas. E eu, gente, pelo amor de Deus, é uma criança. Isso. Né? Isso pode ter gerado um trauma para a vida inteira. Então, a necessidade de fazer do menino macho, né? Que pega o frango pela asa, que levanta, que não tem frescura. Então, existe todo esse processo de padronização, de querer que a gente seja igual a todo mundo, sendo que, na verdade, as diferenças, elas não só devem ser aceitadas, mas desejadas. É onde justamente se encontra a beleza do ser humano. Eu acho que é a maior forma disso. Eu acho que a maior forma da gente evoluir são nas diferenças. Porque se você é um padrão, você não vai sair daquilo ali. Você vai ser sempre. E a humanidade, ela sempre evoluiu com os diferentes, nas diferenças. Quem impulsionou a imunidade? Aliás, a humanidade, né? Os gênios, que a gente chama gênios, que são as pessoas que são fora da curva, que são fora do padrão, que naquela época a maioria era chamada de doido. Mas foi quem impulsionou a humanidade. Agora, veja só, para lidar com o autista, você precisa transformar isso em obrigação, né? Porque o autista ele já é diferente. Os pais precisam entender e para lidar com ele, ela já tem que entrar na prática com isso aí. Então, imagina o quanto você, como pessoa, evoluiu para lidar com um filho autista. E aí eu, como pessoa, evoluí muito. Assim, eu digo, meu filho foi um presente. E eu brinco às vezes. Eu estou falando da minha experiência. Eu conheço famílias que têm crianças autistas, que têm comorbidades, né, que têm epilepsia, TDAH, problemas gastrointestinais, transtorno de sono, que realmente não têm a experiência que eu tenho. Mas na minha experiência, nas minhas dificuldades, ou se chegassem aqui com um comprimido e dissessem assim, toma esse comprimido, teu filho deixa de ser autista. Eu digo, meu filho vai deixar de ser o que ele é. E eu não quero que ele deixe de ser o que ele é. Não, meu filho está ótimo, está perfeito do jeito que ele está hoje. Não tenho problema nenhum com meu filho. Eu quero que a sociedade mude e o receba melhor. Não tenho problema nenhum com meu filho. Meu filho está ótimo, uma criança alegre, uma criança que brinca, sabe? E é isso aí que a gente tem que tentar fazer, sabe? E agora, fazer uma pessoa enxergar isso, sabe? Enxergar beleza nas características únicas de uma criança com autismo é muito difícil. Porque isso é belo para mim, que tenho rede de suporte, que tenho condições de estudar. Né? Mas para quem faz um recorte socioeconômico, as pessoas não têm direito a terapia nenhuma, tá só com a mãe porque o marido largou, ela não consegue trabalhar porque tem que cuidar da criança. Né? Como é que ela vai desejar? Como é que ela vai achar aquilo ali especial? E aí vem alguém, fardo, né? vai chegar alguém, vai bater nas costinhas dela, o vereador, você é uma guerreira. Porque o nome guerreiro, o nome especial, é só para romantizar a situação dessas pessoas, a vulnerabilidade que essas pessoas passam.
E, de fato, a luta é válida, né, por essas políticas públicas, por financiamento, justamente para dar a cada vez mais crianças autistas a possibilidade de evoluir, de avançar, de se tornar funcional, de ter esse mundo delas codificado. A Adélia até mencionou, nem toda criança autista vai ter essa oportunidade de se regular, de ter acesso às terapias, de conseguir explorar alguma habilidade especial que ele possa ter. Mas eu acredito que se houver mais informação, se houverem políticas públicas, se os tratamentos forem acessíveis, eu acredito que a gente consegue aumentar muito esse número de crianças que podem se tornar adultos e até se inserir no mercado de trabalho. É uma qualidade de vida, né? Que a gente quer que as pessoas vivam bem. A escola, né, que é o ambiente de educação, eu agora vou polemizar um pouquinho aqui. Parece que ela está começando a olhar muito mais para o ser humano como algo produtivo do que como um ambiente de educação. Sim. Porque eu lembro que quando eu fiz lá a minha 5ª, 6ª série, tinha uma matéria chamada OSPB. Era Organização Social e Política do Brasil. Quem que não vive debaixo da política até hoje? Todo mundo. A gente é governado por políticos, as leis são feitas pelos políticos, o país cresce ou encolhe de acordo com quem está lá no poder. E aí a gente tem os nossos filhos vão para a escola, eles saem da escola sem saber o que é a organização social e política. E tinha outra que eu não lembro mais, que era Educação Moral e Cívica. EMC, Educação Moral e Cívica. Ou seja, ensinar você a educação moral e cívica, inclusive, e ensinar a gente a lidar com os diferentes. Sim. Educação moral e cívica. Mas, Ailton, porque de acordo com os projetos pedagógicos assim, originais, a ideia é formar cidadãos conscientes, autônomos e tudo mais. Só que hoje há uma distorção nisso aí. No papel ainda continua, né? Mas hoje as crianças, já desde a 5ª série, o 5º ano hoje, né, elas começam a ser preparadas para ingressar no mercado de trabalho, para serem aprovadas no Enem. Mas para serem, na verdade, escravos do mercado de trabalho. Porque Sim. Como é que você é preparado para o mercado de trabalho e não sabe o que é um cheque especial? Não Sim. sabe o que é uma conta corrente? Não sabe o que é um banco? Não sabe o que é uma taxa de juros? Mas é porque eles não têm interesse que a gente tenha esse tipo de conhecimento, né? Não existe o interesse que as pessoas tenham esse tipo de conhecimento, né? Porque elas são muito mais facilmente manipuláveis. Sim. Então, a gente trabalha desses meninos, né? Eu fiz um mestrado em educação e a gente, né, estuda, né? Estuda sobre política, a gente estuda BNCC, né? A formação integral do indivíduo, tá tudo lá. Só que aí só recebe verba as melhores escolas. Os pais só colocam os alunos nas melhores escolas. E o que é melhor na sociedade? O melhor é quem consegue aprovar os alunos no vestibular, no Enem. E só aprova no Enem quem estuda aquele conteúdo específico robotizado ali, ó, sem parar. Pois é, então imagina você, se a escola está lidando com competências intelectuais, né, as múltiplas inteligências que cada um de nós tem, eu acho que seria muito coerente ter uma instrução básica sobre esses tipos de patologias psicológicas que estão passíveis de acontecer no meio onde você está inserido na escola. Então, um aluno entender lá nos seus primórdios o que é um Alzheimer, porque um aluno, tudo bem, o avô dele não está na escola, mas está junto lidando com ele. Então, o aluno entendeu o que é um Alzheimer, o aluno entendeu o que é um autismo, o aluno entendeu o que é um TDAH, na sua função mais básica, para dizer assim, olha, isso não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho um coleguinha na sala que ele tem autismo, então ele vai agir mais ou menos dessa forma, porque eu estudei lá não sei aonde que autismo é assim, assim, assim. Isso já ajudaria bastante. Sim, ajudaria a interagir com essa diversidade. Isso. Mas aí o que acontece? No chão da escola, como a gente chama, a gente tem um monte de conteúdo para ensinar, que mesmo assim não dá conta de ser ensinado. E a gente tem olhos vigiando esses conteúdos que a gente está ensinando, né? Eu sou professora de ciências, então eu tenho que medir as palavras quando eu vou dar aula de reprodução humana, porque, gente, chega um aluno grava ali
e vão dizendo, a professora está ensinando sexo na escola. Você sabe? Porque tá muito desvirtuado o que é o papel da escola. Há muito tempo. Né? Eu tô ali, eu ensino, gente, sobre métodos contraceptivos, sobre infecções sexualmente transmissíveis. E tem um papo aberto, meus alunos são adolescentes. Né? Agora, o que acontece? Né? Todo mundo tem uma câmera na mão, alguém filma aquilo ali e quer usar para outra coisa, para dizer que a professora está falando coisas que não deve, pega um pai engajado numa política de extrema-direita, né, que não quer que nada desses temas sejam colocados, e aí o que acontece? Isso realmente dá um assunto para um podcast completo, viu? Agora você imagina, dentro de todo esse contexto que você está vendo que você é professora, lidar com alguém que tem autismo dentro de um contexto desse. Né? Sim, eu tenho um aluno com autismo no 6º ano, né? E a gente está fazendo esse trabalho de educação dos outros alunos para eles aprenderem que é diferente e que a gente tem que respeitar. Né? E tem outros alunos sem laudo, mas que também marcadamente são diferentes dos demais. E aí, ele não fala, nossa, deu presente. Falou, gente, as pessoas elas se manifestam quando quiserem, quando não quiserem, não precisa desse show. Eu falei essa semana na sala, porque eles estavam constrangendo uma criança a falar. Né? Um adolescente, né? Mas eu chamo eles de crianças, eles ficam todos bravos. E mais que respeitar, eles precisam aprender sobre acolher e incluir. Né? Entender que não é porque é diferente que é ruim, é incapaz, como a Adélia bem fala, né? Sobre o capacitismo e tudo mais. É isso, é valorizar as singularidades de cada pessoa, sim, sabe? Sim. Não, é como você falou, a questão dos padrões. Né? A gente tem isso daqui que é valorizado e todas as outras formas de ser, estar, sentir, elas não são valorizadas. Não, eu sempre digo que a nossa sociedade, ela é feita assim, o padrão. Se você sai do padrão que é esperado socialmente, se você é muito gordo, se você é muito magro, se você é muito alto, se você é muito baixo, se você é ruivo, se você está entendendo. Se você sai daquele padrão que é esperado, lascou. Você sempre vai sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de bullying, porque espera-se que você seja aquela coisinha. Se você se veste um pouco diferente do que a região que você está inserida costuma se vestir, você é mal visto se você fala. Então, assim, todo mundo que sai do padrão, de alguma forma, sofre um preconceito. E quanto mais você sai do padrão, mais preconceito você E aí eu perguntei uma vez para o professor, né? Por que a gente tem essa necessidade desse enquadramento? Né? Eu fiquei, gente, a gente sempre discutia isso, né? Eu disse, certo, professor, certo. Agora vamos... Por que a gente tem essa necessidade de enquadrar as pessoas? Aí ele foi falar, olha, pensando na nossa evolução humana, realmente, nos primórdios, a gente precisa saber o que é que está se aproximando para se defender. Então, quanto mais é diferente, a gente tem medo do diferente. Por que a gente tem medo do diferente? Porque a gente não sabe como agir. E se a gente não sabe como agir, a gente está vulnerável. É verdade. Então, agora a gente precisa, além de quebrar esse enquadramento das pessoas, a gente precisa entender que a necessidade de ser diferente nos torna indivíduos únicos. Não existe duas pessoas iguais, não existem dois autistas iguais, e está tudo bem, né? E aí, quando eu falo para as professoras, né? O que é que eu vou fazer aqui com esse meu aluno? Quais são as atividades? Eu começo com o que é que ele gosta. Né? Porque vem de apostila para alfabetizar menino com autismo. Ai, eu não acredito nisso. Gente, não existe apostila para alfabetizar criança com autismo. Não, existem estratégias, e existe o gosto da criança e existe uma professora. Porque cada ser é único, vai ter um processo único de aprendizagem, dos seus gostos. É o que a gente estava falando antes, as pessoas querem facilidade, rapidez, agilidade. Não existe, não é assim. É totalmente diferente de um surdo ou de um cego, né? Que precisa de um mecanismo diferente porque ele não tem um sensor funcionando e por aquela via não dá para funcionar. Então, um surdo precisa de um processo diferente, um cego precisa de um processo diferente. Mas o autista não. Todos os seus sentidos estão ali disponíveis, ele só tem uma forma diferente de tratar o que vem do ambiente externo. Né? E às vezes a adaptação ela é tão pequena,
Às vezes é você mudar a criança da sala. Tem uma luz ali na janela incomodando a criança e você não sabe que essa criança não olha para o quadro ou não para sentada. Às vezes é a luz da janela que está ali, está iluminando demais e ele tem sensibilidade a isso. Mudou aquela criança do local, já mudou o comportamento. E que isso todos nós temos, né? Sim. Numa condição um pouco menos enfática, né? Como autista, mas todos nós temos essa situação. Só que aí a gente se regula bem, a gente não entra em crise por causa disso. Sim. A questão é essa, né? Gente, o papo tá maravilhoso. Eu não sei nem quanto tempo já que a gente já vai, Júnior. Muito bem. É papo para tarde todinha, se deixar, né? Ok, me diga assim, para a gente já chegar nos finalmente assim, dessa conversa muito boa sobre autismo. Como é que está seu filho hoje? Como é que está ele na escola? Como é que está? Então, o Guilherme hoje ele está fazendo o 4º ano. A gente fez... ele está em processo de alfabetização. Então, ele lê, mas ainda tem dificuldades com a leitura fluida, né? E a gente fez um plano individual para ele. Ele é acompanhada por uma psicopedagoga. Ele não tem uma pessoa exclusiva, um mediador na escola. É apenas a professora. E assim, as crianças que têm necessidade de um mediador exclusivo na escola, elas têm direito, tá na lei. Só que nem... Como é o nome da lei? Lei Berenice Piana. Berenice Piana. Isso. Só que nem todas têm necessidade. Então, cabe aí a avaliação da equipe terapêutica para saber se essa criança precisa ou se apenas o auxílio da professora, às vezes, chegar ali e estar mais perto dele, se já é suficiente. Deixa eu ir mais profundamente. Se seu filho está numa escola particular e ele precisa de um profissional adicional que não existe na escola particular, o governo paga esse profissional para estar lá? A escola tem que pagar. E essa lei serve de quê? Não, a lei ela é para a criança ter a mediação. Se é na escola particular, a escola vai colocar o profissional. Se é na escola pública... Ah, entendi. A lei é para obrigar a pessoa da escola a botar um profissional, gastar mais... E o governo não está nele, só quer fazer a lei. Ele não paga o profissional para estar dentro da escola, que deveria pagar. Particular não. Particular, ela que tem que orçar o seu orçamento. Ela dilua isso nas matrículas. Ela está fazendo um trabalho que é do setor público. E na pública? Na pública tem que ter. É obrigação. Se a criança tiver necessidade. Aí você tem que comprovar com laudo se a criança tem necessidade. Se não... Depende de cada criança. Isso. Aí você tem que fazer um processo de avaliação para saber. Aí eu pergunto a você, na prática, você já viu isso acontecer? Já. De uma escola pública contratar um profissional específico porque não, tem alguém lá que precisa? Particular, você está falando? Não, na pública. Não, na pública tem. Não, porque a particular é fácil. Se o dono da escola decidir, ele pode escolher, decidir contratar o profissional ou decidir não... Mas eu acho não matricular? É. Não pode. Se você nega a matrícula... Criança, é não, crime. se você nega a matrícula, é crime. Você vai receber multa. A escola não pode se recusar a matricular uma criança. Pois é, então a escola profissional é muito mais fácil do camarada contratar. Já que a lei está obrigando ele a contratar, ele contrata. E a pública? Eu quero saber a pública. Na pública, o objetivo da escola não é os fins lucrativos. Na escola particular, o objetivo é o lucro. Então, como é que aquele dono da escola vai enxergar a criança pagar X de mensalidade e ele tem uma despesa X mais Y acontece que com aquela criança, entendeu? Acontece que na particular, se o empresário não contratar, o que é que vai acontecer? É crime. Pronto. Mas então na escola ninguém quer ser preso. Já existe, já está previsto no financiamento. Não, previsto está. Inclusive na escola pública tem muita coisa prevista que em canto nenhum é colocada em prática. Mas por incrível que pareça... Aí eu estou perguntando, na prática tem funcionado ou tem que entrar na justiça? Ministério Público, você denuncia, Ministério Público. Mas depende muito, porque assim, no município que eu trabalho, que trabalho em Campina, mas pela prefeitura em Santa Luzia. Isso é muito frequente, assim, ter o acompanhante terapêutico, ter professor auxiliar, ter alguém especializado para auxiliar na criança com alguma deficiência, né? Seja autismo, seja alguma outra. Aí depende muito do contexto da cidade, se ela já alcançou esse patamar ou não. Lá em Guarabira mesmo, as mães da educação infantil, enquanto eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, elas tiveram que participar das aulas todos os dias, para que as crianças estivessem na sala de aula. Na sala de aula não, na educação infantil, né? Sim. Na sala.
E é o que acontece, não tinha cuidador, né, que lá eles não usam um mediador, usam um cuidador, que seriam para as funções de higiene, alimentação, cuidar dessa criança no ambiente escolar. A escola não ofereceu. Foi para o Ministério Público. O Ministério Público chamou para ser ouvida a prefeitura. E o que é que eles disseram? Que não estava no orçamento, que muitas mães colocaram de uma vez só as crianças na escola, crianças que antes não estavam, já que é educação infantil. E aí as mães passaram a frequentar a escola todos os dias e a fazer esse trabalho de cuidador. E aí a minha pesquisa foi em cima disso. Como é complexo para uma professora receber a criança com autismo e a mãe junto. Aí, sabe, o constrangimento às vezes causado. Claro. E o tumulto, né? Assim, teve disputa de, sabe, como é que vai ser feito isso entre mãe e professora. Aí mãe se exalta e começa a querer que trate diferente de alguma forma. Questionar. É zoada, viu? É zoada. Acontece. Isso está escrito na minha pesquisa. Leia o meu TCC. Disponibilize para a gente ler. É zoada. Pois é. Então, é isso que eu estou dizendo. Infelizmente, a lei, ela trata da coisa muito bonitinha, né? Que bom que na cidade que você trabalha estão dando uma atenção... Não, mas claro que devem existir casos, né, em que isso não acontece. Mas eu digo porque, pelo contato que eu tive com algumas escolas e pelo que eu ouço falar, né, acontece. Talvez não para todas as crianças, né, mas que acontece. Mas aqui é uma importante informação, né, porque os pais que não sabiam estão sabendo e vão buscar os meios de conseguir isso. Inclusive, eu vou colocar na descrição do episódio o link, viu, para as pessoas verem a lei direitinho e entender esse processo. Bom, gente, a gente já está aqui, né, com um bocado de tempo, né? Eu vou novamente agradecer ao pessoal que está aqui apoiando, né, para a gente tomar o suquinho e etc, etc. Né? O escritório de advocacia de Dr. Vandalberto, o Vigiativo, que é uma empresa de rastreamento aqui da casa. A gente tem que agradecer também ao Triunfo Supermercados, né, que é um grupo aqui também da cidade. É tudo da cidade, graças a Deus. O podcast está sendo bem assessorado pelo pessoal da cidade. E a Projetos, né, material de construção, que também está nos apoiando esse tempo inteiro. Deixa eu agradecer vocês, né, Bela? Pela presença, porque vocês disponibilidade vieram de outra cidade, né, para cá, para poder falar sobre esse tema. E é muito importante porque as estatísticas, né, falam muito alto sobre a incidência de autismo, né, na população como um todo. E ela também não escolhe cor, não escolhe classe social, ela não escolhe local. Não posso dizer, não, tem mais autista no Brasil, tem menos na Alemanha. Não, é o mundo inteiro que passa por um processo que sempre está... acontecendo, né? A gente não pode dizer que nem está evoluindo nem está regredindo, mas sempre existe a situação do autista e que graças, né, no seu caso específico, graças a Deus você se procurou muito cedo a entender como o seu filho estava funcionando e descobrir que ele tinha autismo. Mas muitas pessoas demoram muito para descobrir. Sim. E o processo termina sendo um pouco mais complicado e doloroso para você trazer o filho a inserção social que ele precisa dentro daquele contexto específico, né? Então, assim, esse papo foi muito bom. Eu espero que ajudem algumas mães, alguns pais que estão nos ouvindo, que vai nos ouvir. E também vamos marcar para daqui a um outro tempo trazer vocês novamente para a gente falar novamente. Quem sabe daqui a um ano, né? Falar novamente sobre autismo e você nos contar essa experiência que você vem tendo com seu filho, uma experiência que é engrandecedora para todo mundo, né? Para você, para o irmão dele, é um menino também, né? Para o irmão dele e para ele. Agradecer a Valéria, né? Que foi a minha primeira psicóloga, né? Que coisa boa, por ter se disponibilizado, mesmo não tendo assim a expertise dentro do assunto, mas trouxe uma colaboração muito boa para a gente. Eu também tenho que agradecer demais, meninas, a vocês, porque foi uma conversa enriquecedora, porque a gente vê muito pouco ainda, eu acho, sobre isso, e muitas vezes é só a fala dos especialistas, vamos dizer assim, que não desmerecendo, obviamente, né? Que eles estudam para isso. Sim. Mas o outro ponto de vista que é do cuidador, no caso da mãe, pai, enfim... É muito enriquecedor, né? Dá outra visão
do dia a dia, da luta, de que você está ali. Inclusive, o seu exemplo vai servir, eu tenho certeza, de estímulo para muitos pais que estão passando pelo que você passa, que tem um filho autista, e como cuidar. Se ainda não aprenderam, vão começar a aprender, a lidar, porque realmente lidar com o diferente, vamos dizer assim, é mais difícil, né? É muito, sob o ponto de vista da mãe, vamos dizer assim, é muito mais cômodo ou fácil você ter um filho no padrão, vamos dizer, né? Mas, embora tenha muitos desafios, uma criança típica e uma criança atípica também tem os seus desafios. Então, foi muito bom esse olhar seu como mãe de demonstrar como lidar. E de Valéria também, muito obrigada, querida, você vindo de Campina. Eu vou pedir aqui para cada um de vocês deixarem uma mensagem para a gente encerrar esse episódio. Para quem está nos ouvindo e tem um filho ou uma filha autista. Fiquem à vontade. Bom, eu queria dizer que, a Adélia, né, aqui falando, eu queria dizer que a honra, né, de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Foi um papo realmente muito agradável, né? Foi um prazer conhecer vocês. E queria falar que a gente tem que entender que todas as pessoas podem aprender, né? E isso é fundamental. E acolher, né, essas famílias, essas crianças, porque a gente fala tanto um mundo melhor, né? A gente quer que esse mundo caia, né, na nossa cabeça, ele não vai, é a gente que tem que construir. Então a gente constrói um mundo melhor com inclusão e com acolhimento. Muito bem. Sim. E aí agradeço também, né, a Ailton, a Bela, pelo convite, por estar aqui, trocando experiências, trocando figurinhas com vocês. Foi um prazer também conhecer a Adélia, né? E assim, eu sou encantada com essa causa que é tão importante, né? Se a gente parar para pensar, o próprio conceito de autismo, ele é muito novo, não tem nem 100 anos. Então, tudo que a gente puder discutir, abordar, construir conhecimento é válido, né? E assim, Adélia, você precisa de fato continuar falando, continuar gritando aos 4 cantos que é possível, sim, né, tornar um autista funcional, inserir na sociedade, e para que as mães, para encorajar outras mães como você, né, para que não desistam, porque o autista, ele só vê o mundo por outra lente, né? Ele só precisa dessa regulagem, ele só precisa que alguém traduza o mundo para ele, e que a gente consiga ser sempre sensível a essa causa, que a gente consiga estar tão disposto a ajudar, a acolher, a incluir, como a Adélia, enquanto mãe, né? Enquanto educadora, enquanto pessoa. Então, obrigada, gente, por esse momento, foi muito rico. E é isso. Muito bem. A gente que agradece. E lembrando, né, de curtir nosso canal, né, Avechados Podcast, compartilhar, se inscrevam, curtam, compartilhem, porque conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado e quando ele é dividido, né? E informação é o melhor remédio, né? Sempre, né? Sempre. Ok, pessoal, vamos terminando aqui, tá bom? Muito obrigado a quem esteve até esse momento aqui, tá? Vamos nos despedindo aqui e até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.